Olá, irmãos, tudo bem? Então, consegui voltar aí para fazer os vídeos, né, sobre o livro de Mateus. Eu fiquei esses dias lendo as cartas que eu falei para os irmãos, as 9 cartas, terminei. E recomendo as cartas, tem muita coisa nas cartas, principalmente se você não domina muito, tá começando agora, né? Tem coisas lá muito interessantes, as cartas de Jesus, né, que Jesus coloca lá para nós, né? Então eu gostei muito de ter lido as cartas, ter me sido apresentado as cartas, né? E aconselho você, irmão, a ler essas cartas aí de Jesus. Então vamos continuar a ler a leitura, né, irmãos, do Novo Testamento de Mateus, do livro de Mateus, entende? Então vocês entenderam, né, que eu não posso ficar muitas vezes lendo tudo, né? Senão você pega o Sermão da Montanha, que não sei quantas páginas, não sei quantos versículos, né, capítulos e versículos ali, que você vai embora, né? Mas eu só queria falar da parte do que ficou passado, que depois eu acabei dando uma lida, tive uma vontade de falar alguma coisa depois, né? Voltando lá no Sermão da Montanha, lá no capítulo 5, né? Das bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os pobres de espírito. Esse, tipo, tem algumas coisas que é colocado que eu não... Como eu disse, eu acho que foi o homem que pôs, né? Tipo, bem-aventurados pobres de espírito. Acho que eles queriam colocar alguma coisa nesse sentido, que pobre de espírito, né? Porque o pobre de espírito é uma pessoa que não serve a Deus, não conhece, né? É pobre de espírito, não tem noção de nada, né? Então, bem-aventurados os pobres de espírito, mas bem-aventurados os pobres de espírito se ele correr atrás, se ele não correr atrás, não é bem-aventurado, né? Então ali, tipo assim, nas bem-aventuranças, são muitas, tem umas coisas bem certas, mas tem umas coisas assim que deixam umas dúvidas, né? Que, nossa, mas não tem nada a ver. Parece que porque como não tinha, né, no passado lá os apóstolos não tinham um gravador, né, para ficar gravando ou filmando e depois copiar, né? Eles tiveram que recorrer às suas mentes, né? E muitos já tinham falecido depois quando começou a escrever, né? Porque dizem que isso aqui a Bíblia só foi escrita, se não me engano, 100 anos depois da morte de Jesus. Então muitos apóstolos já tinham desencarnado, já tinham morrido, né? Então fica difícil que ele foi passando de boca em boca, né? Passando para as pessoas e realmente vai se perdendo. Não tem como você não perder detalhes. E eu acredito que quem foi escrever começou a pegar e jogar algumas. Ah, tem essas caras bem-aventuranças. Aí eu lembro dessa, eu lembro dessa, eu lembro dessa. Aí vamos colocar mais essa. E daí foi. É, ali no 17 do 5. Deixa eu voltar só ali, irmão. 17 do 5. O cumprimento da lei dos profetas, né? Cumprimento da lei dos profetas. Não cuideis que vim destruir as leis e os profetas. Está dizendo ali, né? No 17. Não cuideis que vim destruir as leis ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Também é uma coisa que não tem nada a ver, irmãos, porque se você pegar as cartas, principalmente que é a única referência que a gente tem, que eu tenho, né, fora o que Jesus canaliza com Pedro, alguma coisa, tem essas cartas que você consegue pegar alguma coisa, mas como ele diz nas cartas, né, Jesus fala nas cartas que a consciência dos judeus, mesmo os apóstolos, né, os 12 apóstolos, ou mesmo depois que os apóstolos morreram, alguns morreram, quase todos morreram, e que ficam os outros que começaram a transcrever os evangelhos, o que estava enraizado neles é que era doutrina do judaísmo, né, dos hebreus, é a doutrina que estava enraizada neles. Tanto Jesus fala nessas cartas que ele querendo, ele não usou certos termos para não voltar ao judaísmo da época, né? Que ele não acreditava, ele não queria que fizesse daquele jeito, né? Sobre jugo forte, pesado, sobre sacrifício de animais. Eu também concordo com isso. Não sou nada, mas eu também concordo com o que está escrito, tanto que eu estou falando, né? Então eu concordo também com essa parte de não que quem escreveu estava muito enraizado nessas leis, nessa parte dos judeus, né? Então por isso que ele fala assim, não vim destruir as leis, os profetas. Jesus é contra essas coisas, né? Então você tem a ver com matança, você tem a ver com colocar julgo sobre as pessoas, sobre aquilo, falar sobre Jeová. Claro que Jesus era contra. Jesus não pregou lei, não pregou nada. Jesus era mais um universalista, né?
Eu já falei, já tem um vídeo no canal sobre universalismo, né? Jesus era mais assim um tipo de universalista. Ele veio pregar o reino de Deus para que as pessoas se livrassem do jugo das leis e dos deveres que o povo era colocado, né? Porque muitas vezes nem os grandão, né, lá do tabernáculo, o tempo não cumpriam e faziam cumprir. É como assim é hoje, né? Você pega os grandãos aí, eles não cumprem, mas eles querem que você cumpra, né? Então é meio complicado tudo isso, né? Isso tudo foi escrito baseado nas leis e nos profetas judeus. Então não tem como você escrever alguma coisa, né? Eu tenho esse conhecimento porque li também, né? Porque senão eu não teria, estava enraizado nos costumes católicos, nos costumes evangélicos, por onde passei, né? Também estaria enraizado nisso daí. Então, eles estavam numa crença ainda arcaica, né, nessa época. E como estão até hoje, né, nessa crença. Eles não abandonaram nenhum sentiu. Daí alguém foi lá e entroxou isso aqui na Bíblia que não tinha, né? O 17 lá. Não cuideis que vim destruir a lei, mas se ele era contra, como é que não cuideis? Então, como eles eram bem focados nessas arcaicas, nessas leis arcaicas, provavelmente eles colocaram isso daí, nem sabiam porque colocaram, interpretaram de uma forma errada e jogaram isso daí, ficou aqueles não vieram dizendo como aquelas leis judeus, como Jeová, sendo uma coisa muito boa de seguir, as leis judias como sendo uma coisa muito boa para seguir, e próprio Jesus falava contra isso, né? Porque o jugo era muito pesado em cima do povo. E Jesus veio tentar libertar esse povo desse jugo pesado, das mazelas que tinham sobre ele, né? Fora o povo romano, né, que tinham tomado lá toda a Palestina, e ainda tinha o jugo dos sacerdotes, né, esse jugo dos profetas que eles jogavam em cima, que como diz Jesus nas cartas, eles mesmos não viveram, né, e ficam falando. Como hoje a gente tem, né, muitos padres, muitos evangélicos, muitos espíritas, muitos sei lá, eles não viveram, eles não vivem nada do que Deus nada de bom, não tem nada de bom, não tem nenhum milagre na vida, não tem nada para falar. Daí eles ficam naquele passado e ficam aprisionando o povo em cima de dogmas, em cima de batismo, em cima de dízimo. Se você não fizer isso, você vai para o inferno, não sei o que lá, um monte de coisa. E daí fica. E o inferno ele é infinito, é para a vida toda. Você vai morrer, não sei o que lá, e Deus vai destruir tua alma e não sei o que lá. Então tem coisas que eles pregam que é complicado, irmãos, é muito complicado. E para você tirar isso da cabeça deles, do coração deles, é algumas encarnações ainda. E como diz, eu não sei se vão ficar aqui ou se a gente vai ficar, né? A gente não sabe. E também tem lá no 23, irmãos. Desse mês, vamos colocar lá o 23. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e lembrança, daí ele fala assim sobre as ofertas, tá aqui, né? Se trouxeres tua oferta até o altar e te lembrares dos teu irmão, volta. Aí ele tá falando assim nesse 23, que ele tá falando assim, se você tem algum problema e vem trazer alguma oferta no altar, então você volta lá e faça o acerto, né? Peça perdão, tudo bem. Mas mesmo assim, eles já estão trazendo o altar, entendeu? Então você trouxeram a tua oferta até o altar, então mostra como eles estavam enraizados, porque ele não tinha igreja, né? Jesus não tinha igreja, não tinha templo, ele nunca, quando tentava entrar dentro daqueles templos lá para poder, eles não gostavam, eles tinham um verdadeiro terror de Jesus, eles não gostavam de Jesus pelo que Jesus pregava. Antes eles já não gostavam porque Jesus, antes dele ser arrebatado no deserto, ele não gostava porque ele nem sabia porque ele não gostava, mas ele não gostava porque ele já tinha o Espírito de Deus dentro dele, né? Ele já era de uma consciência cósmica muito elevada. Mas ele não gostava porque via o povo sofrendo, via as doenças, via isso e aquilo, mas ele também não entendia muito, mas ele não gostava, então ele era contra esses judeus, o pessoal do que falava tudo, ele era contra. Ele nem sabia porquê, mas ele era contra. Quando ele teve lá as visões no deserto, que ele ficou 6 semanas, 44 dias, daí ele teve a revelação dele, em cima daquela revelação dele ele trouxe. Mas pelo que eu vi nas revelações da carta, ele só foi mostrado, né? Ele tomou em si, ele interpretou o que foi mostrado para ele, né? Então dá uma olhada nas cartas lá, que é bem importante, muito importante, né? Não quero falar sobre isso, mas é bem importante. Fica para quem tem vontade de conhecer, né? Para quem quer evoluir, fica uma coisa mais bonita, né? Daí voltando lá no que nós estávamos, isso aqui é o que ficou para mim falar para os irmãos. Daí fala lá do centurião de Cafarnaum,
né? Que faz parte das curas, né? Então que Jesus teve o que ele teve por causa das curas que ele fazia, né? O pessoal vinha nele. E não por ouvir da realidade de Deus, eu acredito mais, como ele diz lá nas cartas, né? Mas por causa das curas que ele fazia pelos milagres. E daí nessa ele jogava mais ou menos o que ele entendia pela visão que ele teve, que ninguém falou nada para ele quando ele foi arrebatado, ele só viu bastante coisas, viu muita coisa. Mas ninguém falou com ele a princípio, que eu entendi nas cartas, né? Pode ser que você leia e entenda outra coisa, mas eu entendi assim. Daí o centurião de Cafarnaum, eu já dei uma lida antes, está mais ou menos dentro, né, do que Jesus fez. Daí tem a sogra de Pedro, onde Jesus chega, ela está com febre, tal, e Jesus também faz uma libertação lá. Daí tem aquela Jesus apazigua a tempestade, que ele estava no barco, e daí foi lá e Jesus fez uma libertação. E é só mais libertação, essas partes, né? Libertação de doença, libertação daquilo. Então, Jesus falou mesmo que ele teve muita libertação. Então, provavelmente que eu digo que seja. Não tá assim aquele negócio assim descarado, né? Aquela mentira descarada, aquela coisa que você vê que não tem nada a ver com aquilo, né? Como os pobres de espírito, como outras coisas, né? Acho que não tem nada a ver, mas tudo bem. Daí os endemoniados gengerenses. Gergesenos. Eu vou ler esse aqui que eu não tinha pego ainda. E tendo chegado a outra banda da província dos Gergesenos, saíram-lhe ao encontro dois endemoniados vindo dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele cantinho. Endemoniados eram tão ferozes porque todo mundo era sujo, né? Todo mundo não tinha espiritualidade, não tinha porque não conheciam, né? Porque o jugo pesava sobre eles, então eles não conheciam. Todos eles que desencarnavam ali provavelmente tinha tudo para umbral, né? Tudo para umbral. Daí vai para umbral, como não tem experiência, não tem crescimento espiritual, já entra na encarnação compulsória, vai e volta, como se fosse o mundo dévico, né? O mundo dos animais. Eis que clamaram, dizendo que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus, viemos aqui atormentar, vem aqui nos atormentar. Eles não iam atormentar eles, né? E andava pastando diante de si uma manada de porcos, e o demônio estava pedindo, e Jesus falou, eles disse, tal, saindo, e os porqueiros fugiram, e chegando à cidade, divulgaram tudo o que aconteceu. Então vinha o pessoal trabalhando uma manada de porcos. Jesus disse que mandou os porcos nos porcos. Eu não posso dizer se aconteceu ou se não aconteceu, porque eu não tenho já disse para os irmãos que eu não tenho nada de evidência, né? Não tenho nada de mediunidade. Se eu tiver alguma mediunidade, foi tão escondido que nem eu sei, né? Então é o que eu vejo mesmo, o que eu leio, mas é as minhas percepções que eu tenho. Esse que toma a cidade saiu ao encontro de Jesus. Então, talvez seja porque, talvez tenha acontecido mesmo, né? Porque Jesus fez aquilo para que as pessoas vejam, né? Mas o dono da porcada ali, dos porquinhos, coitado, ficou sem porquinho, porque se precipitaram no abismo, né? Dentro do mar lá da Galileia, né? Então, que era tipo um mar, né? Então eu não posso dizer para os irmãos se aconteceu. Eu não sei se Jesus faria isso de colocar os espíritos nos porquinhos, tendo visto que não tem nada a ver. Se bem que pode ser ter feito isso para chamar atenção, para poder o povo vir, porque daí o povo veio, né? Então, não dá para dizer, talvez não foi assim, desse jeito, alguma coisa parecida, os porcos se precipitaram dos espíritos embora. Porque qual é o verdadeiro sentido, né, de colocar os espíritos nos porquinhos? Os porquinhos vão pular o precipício e vão morrer. E os espíritos vão para onde? Tendo em vista que os espíritos são pessoas desencarnadas, né? Ou são espíritos muito trevosos, que são pessoas desencarnadas também, mas são espíritos muito trevosos que escolheram as trevas. Não, por que eles iam querer os porquinhos? Eu acredito que essa parte de porquinhos talvez não foi assim. É meio complicado se você começar a pensar, né? Alguém teve um prejuízo, né? Com aquilo, com essa parte dos GGCnos lá, dos porquinhos.
Sinceramente, eu não sei se isso houve mesmo. Acredito que foi alguma coisa diferente que eles colocaram. Mas pode ter acontecido? Pode ter acontecido também. Não dá pra dizer que não teve acontecido, né? Daí aquela parte fica a dúvida, né? Fica a dúvida também. O paralítico de Cafarnaum, né? Tendo, tendo no barco, passou para outra banda, tal, tal, tal. E Jesus, vendo a fé deles, disse: Paralítico, filho, tem bom ânimo, perdoados são os seus pecados. Esses perdoados são os seus pecados, como disse na carta lá que eu falei em outros vídeos de Jesus, esses perdoados são os pecados é uma forma dele fechar as feridas que tinham, né, que provocavam aquelas doenças, né? Eis que alguns dos escribas disseram entre si, ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo o coração, né, desses escribas, né, disse: Por que pensais mal de vossos corações? Já sabia o que eles estavam falando, esses escribas, né? Pois qual é mais fácil dizer: Perdoados são os seus pecados, ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então: Levanta-te, toma tua cama e vai para a tua casa. Essa parte do Filho do Homem ter poder para perdoar os pecados, irmãos, essa parte que foi o homem que colocou. Me desculpe falar, mas foi o homem que colocou. Porque Jesus não vinha falar que Deus pode perdoar pecados, mas tipo assim, tá naquela lei universal, né? Se você fez, você vai pagar. Por mais que Jesus tivesse, vamos dizer assim, feito a libertação daquele um e tivesse realmente falado, ele não ia falar que seus pecados estão perdoados, porque Jesus não pode perdoar os pecados, né? Jesus também fala nas cartas que ele veio para cumprir, para trazer o conhecimento, trazer a luz do evangelho, novo conhecimento, né, que precisava ter, porque eles estavam muito sobrecarregados, estavam muito sofredores lá. Então Jesus trouxe isso, inclusive trouxe essa libertação, que é a luz, né, que é o conhecimento, trouxe a luz para quem podia, né, quem não viu, infelizmente não teve a luz. Mas é claro que também ia ter várias reencarnações, várias reencarnações, e todo mundo ia ter essa informação. Os que não tiveram naquelas épocas, né? Mas Jesus perdoado os seus pecados. Não, Jesus, eu acredito que Jesus não tenha falado assim de perdoar os seus pecados, porque ele não tinha. Não é que Jesus. Não é que Jesus, assim, vamos dizer assim, se eu falar assim, Jesus não tem poder de perdoar pecados, não é que ele não tenha poder de perdoar pecado, mas por que que ele vai perdoar pecado se ele sabe que cada um vai, o que cada um faz vai ter que vir acertar? Isso aqui foi mais das igrejas que colocaram, porque colocaram em Deus perdoar pecado, porque deles começar a igreja católica, principalmente no passado, né, tinha aquelas indulgências que ela vendia lá para os reis, para os príncipes, né, terreno no céu, perdoa os pecados por dinheiro, né, tanto que eles têm o Vaticano lá, que hoje é um país, né, fruto da ganância, né, da autoridade desenfreada que a igreja tinha na época, a igreja católica, né. Então são coisas meio complicadas de você falar. Eu acredito que não. Nesse sentido de perdoar seus pecados, acredito que não, irmãos. Aí a gente terminou essa parte, né, no 9, né, paralítico de Cafarnaum, né? No capítulo 9 entramos no próximo vídeo, a vocação de Mateus, tá bom? Então Deus abençoe, paz de Deus, irmãos.